Olá, como é bom podermos nos reencontrar mais uma vez, né? É muita gratidão a todos por essa grande oportunidade de assim podermos compartilhar mais um momento, unidos nessa força com Jesus. Hoje o tema é o culto cristão no lar. E eu escolhi Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Se nós pararmos por todo o caminho que já percorremos e analisarmos com certa cautela o que é um culto no lar, o que é cultuar Jesus, o que é cultuar a ciência divina, nós vamos compreender que culto no lar é muito mais além do que uma experiência de vida. O culto no lar é a ciência da vida. Porque quando nós falamos culto no lar, nós estamos falando do movimento necessário que todos nós devemos fazer, desde que assim, quando escolhemos compartilhar a vida com o próximo. Nós já sabemos, diante da ciência, diante dos estudos, diante da psicanálise e psicologia e outras vertentes, né, que o ser humano ele traz todas as suas tendências, feito Joana de Anjos através de Valdo comunica para nós, e reminiscências dos seus ancestrais, das suas condutas anteriores e dos seus movimentos que faz como entendimento de abertura para um exercício de evolução. Se nós todos já trazemos isso, nós já temos que ter a ciência e buscar o entendimento do que é realmente fazer um culto no lar. E eu fui pegar o culto cristão no lar quando Jesus vai à casa de Pedro. Vamos devagar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar. Quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. É tão interessante, né? Conversação improdutiva. Quanto que nós ainda nos permitimos a conversações improdutivas. E eu não digo só na hora em que o grupo se coloca em volta da mesa, o grupo familiar, para fazer o culto no lar. Não é só nesse momento. Porque como a gente já traz o entendimento, cultuar o culto no lar terá que ser 24 horas, né? Os Espíritos nos orientam que devemos fazer um dia de escolha, sentarmos em volta da mesa e assim fazermos o culto no lar, a oração consagrada ao movimento do entendimento com Jesus. Hoje, eu já analiso diferente, um pouquinho mais profundo, né? Eu entendo que o cultuar a existência do Pai em nós temos que estar em contemplação de um culto no lar contínuo. Nós temos uma necessidade de assim fazermos esse exercício de o culto no lar ser um culto contínuo. Desde a hora em que assim se levanta a família, no dizer bom dia, que o Pai te abençoe, que seu dia seja sagrado e como eu amo vocês. Nós estamos fazendo um culto no lar inicial do dia, nós estamos abençoando o dia, nós estamos edificando com palavras vibracionais o dia para que aquela família que nós assim estamos executando no exercício do aprendizado, venha ter laços mentais de palavras edificantes no solo íntimo da alma e assim poder construir um mundo melhor. Simão, que faz o pescador,
quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? É a pergunta de Jesus. O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: O oleiro, que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redagiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Olha como é profundo isso. Nós estamos modelando nossos filhos através de uma forma de entendimento, de crenças, de atitudes e de verbalização através do Evangelho de Jesus. E nós vamos dar a impressão, nós vamos imprimir nos nossos amados aquilo que de melhor ou de pior nós temos. Então nós vamos deixar um registro neles, uma resposta do que de melhor ou de pior nós carregamos dentro de nós. E como nós estamos em momentos muito peculiares de modificação planetária, nós temos que fazer um exercício amoroso, amar o próximo como a si mesmo. E nesse culto diário, nesse culto do cotidiano, nesse culto de abençoar, desde de manhã até o anoitecer, quando assim se encontra na hora do almoço, quando assim se pode encontrar, bendizendo o alimento, bendizendo o que assim o Pai, através da ciência dos homens e na construção edificante do fogo aceso dentro do lar, faz a química sagrada do alimento e assim podemos abastecer as nossas células com um produto de riqueza, dependendo das mãos que assim elaboram, porque até o fazer o alimento é um culto no lar. Quando fazemos o alimento para que os nossos rebentos venham chover nos lábios, nós estamos construindo um magnetismo para que aquele alimento seja um alimento saudável para penetrar nas células e abastecer as células de muita riqueza dentro da ciência sagrada divina. Então, abençoar o alimento, bendizer o momento sagrado de fazer o alimento, é um culto no lar. É amar o próximo, aqueles que nos escolheram e nós os aceitamos como os escolhidos, para assim fazer uma progressão na experienciação encarnatória e fazer uma evolução divina, porque todos nós estamos evoluindo. E ele continua aqui: o amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou, sem vacilar: lavrará madeira, usará o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. A peça bruta precisa do Evangelho do Cristo. A peça bruta a ser lapidada, a ser talhada, a ser formatada, precisa do Evangelho do Cristo, mas aquele que traz o Evangelho do Cristo para essa peça tem que estar evangelizado. Tem que tirar de dentro de si a vaidade e o orgulho que aniquila o ser humano, que paralisa o entendimento e estaciona a evolução. O homem está cansado dessa repetição. E por ele estar cansado dessa repetição, é necessário fazer reflexões profundas daqui para frente de como conduzir os nossos filhos, a nós mesmos, para uma nação
modificar os padrões vibracionais. Sabemos que cada um que aporta dentro do lar traz consigo uma ciência de entendimento. Porque nós trazemos um histórico emocional trabalhado dentro da ciência profunda. Nós trazemos um histórico emocional dos nossos antepassados. Nós trazemos registro dos nossos traumas. Joana de Ângeles vai falar que o primeiro trauma que o indivíduo recebe é quando ele nasce, porque ele sai da zona de conforto. Ele sai do útero, onde a proteção e o adaptar já estava muito bem assim colocado no seu mental em desenvolvimento uterino, dando a ele um aconchego, sem o embate da vida. Ele sente ali o calor da mãe e ele sente a proteção contínua. E quando ele sai e dá o primeiro suspiro, porque o primeiro momento em que ele respira, ele sente um trauma. Nós sentimos um trauma do oxigênio penetrando pelas nossas narinas, aquecendo ou esfriando, dependendo do momento, os nossos pulmões. E a gente tem que receber aquele embate, mostrando para nós que nós somos fortes e capazes de vencer qualquer estrutura que assim formos designados a enfrentar. Mas esse indivíduo vai crescendo e esse indivíduo vai observando papai e mamãe. E esse indivíduo vai entendendo que ele tem que executar padrões repetitivos. Se papai e mamãe trazem um respeito para com o rebento, papai e mamãe estão ensinando a esse filho a respeitar. Se papai e mamãe respeita cultuando através do culto sagrado e santificado de 24 horas dentro do lar, um ao outro, ele ensina através do olhar do pequenininho que o respeito é santificado. Então precisamos modificar as nossas estruturas que tão vacilantes estão. E ele continua aqui. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. É lindo. O lar é o primeiro momento de uma escola do indivíduo. É o templo da alma. Então, se nós trazemos o nosso lar em trabalho contínuo de um amor, nós estamos edificando um futuro mais acolhedor aos que estão chegando. E se toda a humanidade se colocasse, porque esse é o caminho, a humanidade tem que se colocar diante das palavras desse mestre que traz essa personalidade indescritível, porque não temos qualificação para chegar a uma personalidade tão ampla e tão pura e tão elevada, trazendo padrões tão altos para nós. Se a humanidade não começar a subir de patamar de entendimento, se a humanidade não fizer uma força de sair de padrões retorcidos, vai continuar que nem um disco velho, rodando em uma vitrola desgastada e muitas vezes corrompida pelas ações mal direcionadas. Está na hora de mudarmos esse tom de evolução que assim concita o planeta a todos nós. Está na hora de entendermos que esse culto sagrado no lar tem que ser feito com muita propriedade e entender que todos que estão ali, nessa proposta de sentar em volta da mesa, abrir o Evangelho e orar,
São todos indivíduos também buscando o caminho da evolução e que todos trazem também dificuldades. E às vezes encontramos companheiros com muitas dificuldades de entender o que realmente significa a palavra amemos uns aos outros. E ele continua: a casa do homem é a legítima exportadora de caráteres para a vida comum. Se o negociante seleciona mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira a seus propósitos, se papai e mamãe não conseguem dar exemplo dentro das estruturas sagradas do Evangelho, o que esperar do filho que espera ver, através dos atos dos pais, uma condução saudável para se caminhar? Se não colocamos o entendimento do amor pleno, como queremos edificar um padrão majestoso e simples, amoroso e elevado no lar? Se não tirarmos de nós essa vaidade que corrompe, esse orgulho que corrói, esse egoísmo que destrói, essa ira que aniquila, como iremos avançar na evolução tão esperada no momento atual planetário? Qual é a nossa parte diante desse movimento que os espíritos estão esperando que venhamos fazer? Se papai e mamãe não dão exemplo de disciplina, como o filho pode ter disciplina? Se papai e mamãe não der exemplo de conduta, como o filho pode ter conduta? Se papai e mamãe não dão exemplo de amor, como o filho pode entender o amor? Resiliência é o caminho seguro. Obediência é o alicerce para que a gente possa pisar em terreno que não venha a ser escorregadio. Mas ele continua: a paz do mundo comece sobre as telhas que nos acolhemos. A paz do mundo. E quantos lares que em guerra se colocam por não saberem colocar a paciência como ritmo de vida. As diferenças, elas têm que ser trabalhadas. E começa a trabalhar um filho no útero, bendizendo aquela gestação, se resguardando naquela gestação. Uma gestação que seja madura e saudável, de compreensão e amor, de aceitação e paciência. Papai e mamãe têm que gestar junto. Papai e mamãe têm que cultuar a gestação. Papai e mamãe têm que entender que aquele bebê que ali vem aos braços de ambos é o presente e o dom mais sagrado da vida, porque eles também já passaram por aquela estrutura e devemos ser melhores do que assim recebemos, porque nós estamos evoluindo. Sair das amarras que aprisionam o indivíduo na sua evolução. Entender que papai e mamãe deu o que tinha dado conta para eles naquele momento, mas nós trazemos o dever daqui para frente, fazer o melhor por aqueles que nos elegeram, por aqueles que nos escolheram e nós os aceitamos. Temos que pensar muito profundamente nesse significado de sermos pais, através de um culto no lar. E continuando,
A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta e fez um pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quanto nos procuram a assistência fraternal. Uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. A mesa da tua casa é o lar de teu pão. A mesa da tua casa representa aquele esteio sagrado onde a família senta para assim fazer um culto sagrado dentro do lar. É aonde conversas devem ser edificantes. Para aqueles que te visitam, receba os influidos sagrados de um bem-estar, de um lar acolhedor e agradável de estar. Mas começa por nós. Começa dentro da nossa casa íntima, a mudança tão necessária, fazermos melhor, trazer as nossas virtudes, sermos mais amorosos, mais tranquilos diante das situações e compreender que quando passamos por determinados momentos é para o nosso aprendizado. Não demonstrar revolta contínua. Aquele que revolta muito se perde. E depois ele nem sabe por que está revoltando. E ele continua na revolta. É o mesmo que dizer, eu tenho uma dúvida. Mas eu duvido da minha dúvida. É não entender por que tem dúvida. E trazer dúvida no Evangelho do Pai é trazer dúvida em si mesmo. Porque dentro de nós coabita a essência divina e dentro de nós é a morada do Pai. E o que nós estamos fazendo com essa morada do Pai que está dentro de nós e a morada sagrada coletiva planeta Terra? Se o homem já entendesse, haveria um momento mundial de oração coletiva para sustentar o magnetismo da Terra igualitário para todos, numa vibração amorosa aonde aquele que tivesse qualquer dor sentiria a união daqueles que amam, sem pensar para qual irmão, mas sim para todos os irmãos encarnados e desencarnados, que vibracionam em torno, nos polos acolhedores, como o nosso lar, ou o Hospital Maria de Nazaré e outros tantos, que estão aí nos ajudando no trânsito de ir e vir. É um culto sagrado ao Pai. Acolher, ajudar, disciplinar, amparar e amar. E Jesus continua. Nela recebe do Senhor o alimento para cada dia. Se a claridade é a expansão dos raios, que a constitui a fartura, começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores dos animais. Dentro da organização lógica da natureza, a gente já sabe que elas se respeitam por igualdade. Uma ampara a outra. Existe um estudo que as árvores elas trazem um código de acolhimento de uma para com a outra. E esse código é feito através das raízes. Olha só como é lindo, né? As raízes. E qual é realmente a nossa raiz?
O que nós fazemos da nossa raiz? O que nós nutrimos na nossa raiz? Qual é o direcionamento realmente que a nossa raiz, a nossa essência, a nossa vivência dá como guia aos nossos filhos, ou exemplo a uma nação? Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Desenrolou os escritos da sabedoria. A meditação é um patamar maravilhoso quando assim nós estamos dispostos a fazer uma perspectiva de mergulho interior. Então, interiorizarmos esta busca de saber quem nós somos através de uma meditação, de uma quietude, nós vamos melhorando o nosso padrão de entendimento e assim fazendo acrescer posturas mais trabalhadas e amorosas na casa de nosso Pai. Ensinar os nossos filhos a meditar. E meditar não é fazer viagens mirabolantes, mas sim mediar a nossa ação. Podemos fazer uma meditação de 1 segundo, mas podemos fazer uma meditação de 15 minutos. Depende da proposta que cada um tem, que cada um traz. Meditar em família. Escutar um ao outro, isso é uma meditação. Sem apontar, sem deixar o ego ser maior. É uma meditação, é um culto sagrado no lar. Meditar através de um Pai Nosso bem articulado e sentido pela alma. É um culto sagrado no lar. E aí eu fui pegar em Autodescobrimento de Joana de Ângeles, na proposta que ela traz, aqui no finalzinho, sobre o título de Estar e Ser. Muito saudável age aquele que está em permanente esforço para ser melhor, para conquistar novos patamares, reunindo os tesouros da iluminação. Esse não teme obstáculos, não receia os outros, nem se teme. Renova-se melhorando o grupo social e o mundo onde está. Mas que não lhe pertence, então ele não o detém e nem nele para, ele segue adiante. O seu rumo é infinito, não se ofende, a ninguém magoa, não se limite. E a outra não obstaculiza, não desanima, aos demais não perturba, está sempre vigilante com seus defeitos e ativos nas suas ações. Olha que lindo, olha que fragmento maravilhoso de Joana de Ângeles, porque nos leva ao encontro de Paulo, quando ele assim fala que sem caridade, de nada me adianta a existência na vida. E aí nós vamos lá em Madre Teresa de Calcutá, se eu não colocar amor e passar pelo meu irmão, e não ter construído nele uma fonte saudável, não valeu a pena a minha existência. Eu sou muito grata por esse estudo e sou muito grata pela confiança que assim vocês depositam dentro da nossa perspectiva e olhar. Porque nós temos sim que modificar a nossa compreensão do que é fazer o culto no lar. E hoje eu convido a vocês, é uma proposta, de fazerem o culto no lar todos os dias, santificando o teu lar, santificando tua família, santificando essa nação tão necessitada. Que a paz do Mestre Jesus permaneça dentro de cada um de nós. Muita paz e até breve. Fiquem com Deus.